Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. É o nosso tema. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeie as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nós queremos trazer à nossa memória o fato mais importante dessa noite. Se você entender isso, você entendeu a mensagem. Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Amém? Então nós nos sentimos nessa necessidade de falarmos nessa noite sobre a fidelidade de Deus e a necessidade que nós temos de responder a essa fidelidade de Deus. E uma das respostas nossas está no pronto atendimento e a boa vontade do pastor João Marcos de trazer várias opções de ensino para a igreja. E nós é que temos que decidir o que nós queremos fazer para a igreja. Qual é a parte que nós podemos fazer como cooperadores para a igreja, respondendo assim a nossa fidelidade a Deus. Porque toda ação, irmãos, vai gerar uma reação. Toda ação espera uma reação. Então, a ação da fidelidade a Deus, Deus sempre espera uma reação sua, minha, nossa, de fidelidade. E nós queremos falar sobre Deus e o seu amor fiel. Nós queremos entender desse texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, essa carta do Senhor à cidade de Éfeso, uma cidade da Ásia, que Jesus, ele endereça essas cartas à igreja dele. Ele vai endereçar as 7 igrejas deles. E nós temos esse relato em Apocalipse 2, em Apocalipse 3. E queremos trazer de forma prática para o nosso coração, nessa noite, aquilo que podemos receber desse texto da palavra do Senhor para a igreja. Foi para Éfeso, mas também foi uma mensagem para a igreja de hoje. Nós precisamos entender que o que é falar à igreja do Senhor em todos os tempos até que o Senhor volte. Então essa igreja, e a gente vai ver daqui a pouco que ela tinha muitas qualidades, e ele fala das qualidades, e no final ele chega: porém tenho contra ti que perdesse aquele embalo, aquele aquecimento,
aquela coisa gostosa que você tinha quando converteu, quando você não via defeito nos crentes, você não via defeito nos irmãos, você estava apaixonado, você estava pegando fogo. E nós fazemos parte dessa igreja até a consumação do século. Nós precisamos entender que essa advertência à igreja, no versículo 4, ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste, tenho porém contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Quantos de nós, pela circunstância, pela pressão, por várias coisas, nós perdemos aquela chama tão gostosa do primeiro amor? E o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso que ela perdeu algo que nós queremos chamar a atenção nossa. Nós precisamos trazer à nossa mente que nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus. Deus é fiel, independente da circunstância. Não importa o que você está passando. Eu estou há mais de 15 dias, deve ter aí de 15 a 20 dias, com uma dor no nervo ciático terrível. Você não tem noção o quanto eu gemi hoje. E minha esposa escutava só eu lá. Mas é gostoso a gente fazer isso, né? Parece que sai alguma coisa dentro da gente, desabafa. Não resolve nada. Mas eu não vou fazer esse escândalo aqui de ficar fazendo isso. Mas eu quero que você entenda que dói muito, é terrível. Mas a circunstância não pode impedir a fidelidade de Deus. Jaqueline, em intercessão, o grupo orou lá por mim, declarou a palavra de cura. Eu tomei posse da palavra de cura, mas estou aqui arrebentado. Eu não duvidei da oração da Jaqueline e dos irmãos e irmãs que estavam ali orando por mim, e nunca vou duvidar. Mas você precisa entender que a circunstância não pode tirar de você o entendimento da fidelidade de Deus e qual é o propósito de Deus quando Ele te para numa circunstância e o que é que Ele quer fazer com você, aonde Ele quer chegar com você, qual é o propósito, por que que Ele te coloca em determinados momentos, em situações que você não quer estar. Mas eu quero te dizer, em nome de Cristo, a dor é uma bênção, porque a dor faz você sentir dor e lembrar daqueles que estão lá no CTI, que estão nos hospitais ou até dentro de casa, gemendo de dor, e você passa a ter uma experiência. O que é uma dor? O que é sentir uma dor? O que é gemer? Então nós precisamos entender que o importante para nós nessa reflexão começa no capítulo 1, quando ele diz no versículo 5 e 6 o seguinte: é da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. E hoje aqui foi falado em dízimo e oferta sobre fiel testemunha. Foi falado aqui o que é ser fiel testemunha. E nós precisamos ser fiel testemunha em dízimo e oferta. Não é para engordar pastor, não é para ter salário de 30 mil, não é nada disso. Nós precisamos ser fiel testemunha para sustentar uma obra, um ministério. Nós precisamos sustentar e alcançar os não alcançados. E aqui diz o texto: Jesus Cristo, fiel testemunha. Quem é Ele? O primogênito dos mortos. Quem é Ele? O soberano dos reis. Quem é Ele? Aquele que nos ama e pelo seu sangue libertou eu e você que está aí sentado dos seus pecados. Ele nos libertou do nosso pecado, nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus Pai, que hoje é nosso Pai, para a glória dele, para a glória de Deus. Hoje nós precisamos entender, nós estamos deficientes em tudo. Não tem um profissional para cuidar do som, não tem instrumentista da quinta-feira. Quem está segurando é o Gabriel Valim.
falta tudo, falta obreiro para tudo. Mas nós precisamos entender: enquanto eu não me dispor, enquanto eu não desejar trabalhar no reino, as coisas não vão acontecer. A fiel testemunha, sabe quem me passou esse vídeo pelo Instagram? Uma menina que não é crente, é vizinha da Patrícia, que está ali sentada, mulher do Rogerinho. E ela falou: pastor, assiste aí, olha que bênção passar isso na igreja. Ela não está presente, se tivesse eu tinha falado o nome dela. A menina não é crente. A menina viu, ficou apaixonado. Ela é casada, tem marido, tem um filho, já veio aqui na igreja 2 vezes. Eu quero dizer para você que alcançar os não alcançados, tá, juventude? E os velhos também. É você que está aí sentado. É nós. Eu perguntei para o Salatiel: fica em pé, Salatiel, só um minuto, por favor. Isso, querido, pode sentar de novo. Falei: jovem, alguém te convidou? Não. Como é que você veio parar aqui? Porque eu estou visitando todas as igrejas, mas até agora eu não encontrei ainda a igreja. Falei: quem sabe você vai encontrar aqui. Entenda uma coisa: se você não buscar os que estão lá fora, não pensa que é também eu e o pastor João Marcos, não pensa que é nós que vamos buscar sozinho. A igreja é você que está aí sentado. O testemunho fiel é você. O testemunho fiel sou eu. É nós que temos que alcançar. Eu fui mancando, pelejando, arregaçado para o CTI hoje, para o hospital. Fiz todos os meus trabalhos de hoje. 3 visitas na parte da manhã com o Soró, depois da escola dominical. Eu não deixei de fazer nada, e gemendo de dor. O remédio que o médico deu, nada contra o médico, ainda vou levar os exames para ele, que fica pronto o outro quarta-feira. Está igual água. Todos os remédios que eu tomei, nada mudou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mais uma coisa eu gerei no meu coração: eu não posso parar por causa da dor. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer para o Senhor. E sabe quanto tempo eu gastei no CTI com um médico que me chamou numa sala particular? Quase meia hora, 40 minutos. E no final eu dobrei o joelho junto com ele. Você pode bater palma para Jesus? Você pode glorificar o nome de Deus? Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando. E ele falou uma coisa comigo, abriu o coração comigo, chorou comigo e falou: pastor, eu não conheço ninguém aqui que faz o que o senhor faz. E eu nunca falei nada com ele, mas ele me vê lá todo santo dia fazendo a mesma reza, a mesma oração, a mesma coisa para os doentes. Você viu na peça, porque o som do Instagram não é bom. Você assiste em casa que você vai ver que o problema não está no som da igreja. Uma mulher que vem com a seringa, um soro, ela está dizendo assim: igreja, eu estou doente e vocês não me visitam. Aquele jovem todo tatuado lá, todo doidão, óculos escuro, todo estranho, ele está pedindo socorro. Aquela jovem está pedindo socorro, e aquela menina vestida de noiva, é nós, a igreja, dormindo e ainda botando defeito no outro. Sabe, irmão, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser mudados de dentro para fora. E a gente às vezes dá uma palavra, a pessoa já fica bicuda com a gente, ofendido. Uma pessoa veio me questionar e me acusar: por que o jovem não estava aqui na escola dominical hoje? Por que o jovem não cantaram hoje? Não estava aqui, tinha que estar aqui. E eu dei a resposta que ela precisava de ouvir. O bico ficou desse tamanho, saiu pegando fogo de raiva comigo. Irmãos, cuida da tua vida, cuida de você. Veja se você é luz,
se você é fiel e deixa o resto. Tem alguém para cuidar do resto. Pastor Luiz Carlos, pastor João Marcos, líder de célula. Eu não preciso de regra sua. Eu preciso que você ganhe gente lá fora e traga para dentro da igreja e não expulsa da igreja. Isso eu preciso. Aquela peça é a realidade do mundo lá fora, sofrido na cocaína, na maconha, no crack, na perversidade sexual. Aquela peça é a realidade da igreja que está dormindo. E nós precisamos entender esta verdade que acabamos de passar. Voltando aqui para o texto, Jesus Cristo, testemunha primogênito dos mortos, soberano do Rei dos Reis, aquele que ama e pelo seu sangue pagou os nossos pecados. O seu e o meu pecado está pago, querido. Talvez o culto atrase um pouquinho hoje, você sai daqui um pouquinho mais tarde, mas eu duvido que no resultado da eleição domingo que vem, alguém vai dormir menos de 11 horas da noite, independente do resultado. Mas o culto tem que acabar 9 urgente, porque eu estou cansado de você chegar em casa. Queridos, eu não tenho nada com a vida de ninguém, eu tenho com o reino de Deus que eu prego. E eu quero que você entenda que esta palavra, voltar para o primeiro amor, a igreja de Éfeso fazia tudo direitinho, porém abandonou o primeiro amor. Não é fácil. Há mais de 450 dias acordando 4h15 da manhã no máximo, que é a hora que o despertador toca. Não é fácil abrir mão do sono da madrugada, mas nós temos que ter no nosso coração: precisamos construir algo novo, e esse algo novo está voltado para a chama do primeiro amor. Nós precisamos entender que o Apocalipse nos apresenta o Senhor dizendo: fiel testemunha. Ele declara no finalzinho do versículo 5: aquele que nos ama. Então vamos falar junto? Vamos falar junto? Vamos repetir? Aquele que nos ama. Nossa, ninguém falou nada. Vamos organizar, vamos lá. Vamos junto? Aquele que nos ama. Quem é que te ama, igreja? Jesus. Quem é que te ama, igreja? Espírito Santo. Quem é que está dentro de você? Jesus. Ele te ama, e Ele está dizendo no final do capítulo 1, versículo 5, Ele está dizendo aqui, ó: aquele que nos ama. Você já viu que a relação entre um homem e uma mulher requer atenção, principalmente porque é natural, Deus as criou com essa beleza. A mulher tem necessidade de ouvir do marido: eu te amo. É uma relação, é uma construção. E o que nós aprendemos com essa necessidade principal das mulheres? Não estou dizendo que o homem também não tem necessidade. Nós aprendemos que nós precisamos compreender que Jesus nos ama, e Ele está dizendo para nós, através dessa carta à igreja de Éfeso, se fosse hoje seria e-mails. Ele está escrevendo e dizendo e apresentando para nós e nos mostrando que Ele está nos preparando. Apocalipse 21, Ele fala dessa noiva que já vai estar preparada. O Senhor está dizendo para a igreja: Ele é o noivo e a igreja é sua noiva, e Ele é amoroso. Jesus é amoroso, Jesus é carinhoso, mas Jesus quer sua atenção, Jesus quer a minha atenção, Jesus quer que nós... Você está num culto de 1h30, mas Jesus quer você todos os dias com Ele. Como que você vai estar com Ele? Com as sagradas letras. Você precisa ter um tempo com Ele diariamente e se alimentar da sua palavra, para que você possa entender
o relacionamento que Ele tem conosco, e como Ele nos ama, e como Ele é carinhoso, como Ele é amoroso. E Ele diz veemente para nós que pelo seu sangue Ele me libertou e te libertou dos seus pecados. Se você é uma mulher liberta, um homem liberto hoje, foi por causa do sangue de Jesus nessa cruz aqui, ó. Ele passou aqui das 9 às 3 da tarde, crucificado, para cumprir um mandato do Pai para nos amar. Então nós precisamos entender que em Isaías 59:1 diz assim, se alguém estiver colocando no telão: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Olha o versículo 2: mas as vossas iniquidades, a iniquidade de vocês faz a separação entre vocês e Deus, seu Deus. Os pecados que cometem os leva a esconder o rosto de Deus e os seus pedidos. Sabe o que é pecado, igreja? Mágoa, ressentimento, falar mal do outro, criticar. Isso tudo cria uma barreira. Deus não pode te atender, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Nós precisamos tirar isso do coração. Os olhos do Senhor não estão vedados, os seus ouvidos não estão agravados. Deus não está com problema de ouvido nem de olhos. Mas o que Ele quer dizer? O pecado tem feito separação entre vocês e mim. Nós precisamos entender que voluntariamente Jesus derramou o seu próprio sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Por que Ele fez isso? Para nos aproximar, para nos aconchegar. Sabe, queridos, Ele é um noivo que ama tanto você, que se você entendesse o amor tão grande que Deus tem por você, você ia querer compartilhar com seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos de faculdade. Você ia querer compartilhar com qualquer outra pessoa que vive ao seu redor. Você teria essa iniciativa, porque romanticamente Ele não só expressa romanticamente, mas Ele executa o seu principal ato de amor pela igreja. Qual foi o seu principal ato de amor pela igreja? Ele não mediu esforços, Ele se entregou voluntariamente. E quando nós estamos nessa chama do primeiro amor, quando nós estamos nesse ato de entender o que Ele fez voluntariamente, nós largamos tudo e queremos apaixonadamente servir ao Senhor. Entenda isso, igreja. A nossa vida é decisão. Nós decidimos. Quando eu conheci esse profundo amor de Deus, quando eu conheci essa profundidade desse amor de Deus, eu não queria mais saber de nada. Eu não estava irresponsável, mas eu fiquei tão apaixonado, aceso por aquele chamado de Deus, que eu larguei um emprego com um salário muito bom, salário alto, ganhava muito bem. Eu ainda não era aposentado, ainda faltava 6 anos. Eu não pensei muito o que ia acontecer, todo mundo chamou eu de louco, mas eu decidi entender a vontade e a soberania de Deus. E nesse amor tão grande dele por mim, e o que ele fez por mim, ainda que eu faça alguma coisa até ir embora desse corpo, não é nada comparado com aquilo que ele me fez, salvar eu e a minha casa. E estamos aqui nessa noite para dizer para você que o carro zero, a casa boa, a fazenda, tudo que você tem,
todo tipo de presente, nada pode comparar com o maior presente que nós recebemos: Jesus na cruz, perdoando o seu e o meu pecado. Nós precisamos entender que essa relação de amor não foi pela metade. Essa relação de amor, ela foi completa. Mas mesmo essa relação de amor sendo completa, ele deixou Jó perder 10 filhos, a saúde e as finanças. Será que nós estamos dispostos a entender isso? Que esse amor tão grande de Deus, nós não sabemos o que realmente Ele pode e vai fazer? Então nosso coração precisa estar aberto. Queremos reforçar nessa noite o amor de Deus. E Ele diz uma coisa aqui muito forte, e eu li num tom mais forte ali, ó: conheço as suas obras, conheço o seu caminhar, conheço a circunstância. Igreja, Jesus conhece tudo. Ele sabe até se a sua mente está aqui no altar ouvindo isso, ou está aí dando uma olhadinha no celular. Eu achei muito interessante esses dias, me pediram para pregar numa festa de aniversário, eu fui. A festa era mundana, mas a irmã em si era crente. O pessoal bebendo, tudo à vontade, aquela doideira de festa mundana. Aí na hora que eu comecei a pregar, uma senhora saiu, tocou, ela saiu, foi atender o celular. E acabei de pregar, incrível, a ligação também acabou, ela entrou. Aí ela olhou para mim, mostrou o celular, sabe, pastor, tive que atender o celular. Aí eu olhei para ela educadamente: é a sua prioridade. Porque é questão de prioridade. Se atender alguém que ligou naquele momento, que a minha palavra era de 10 minutos e ela saiu, a prioridade dela não é Deus, é o que ela queria atender. O problema é dela, não é meu, mas eu respondi para ela à altura. É a sua prioridade. Nós precisamos entender minuciosamente que Ele é fiel, Ele nos ama, e Ele que nos ama, Ele está dizendo no Apocalipse 2:2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôr à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha o que nós lemos: conheço as suas obras, tanto o seu amor, o seu trabalho, as coisas maravilhosas que você faz. Conheço, eu sei que você tem perseverado. Ele começa não pelas coisas negativas, mas ele começa pelas coisas positivas. Deus conhece as coisas positivas e o trabalhar de cada um de nós. Deus conhece o esforço de cada um de nós. Ele conhece que nós estamos guardando a doutrina, que a gente está perseverando. Ele conhece que nós suportamos as provas dos maus em nome de Cristo. Ele conhece tudo que nós estamos enfrentando, o comportamento da noiva. Que coisa preciosa! Nós, como noiva, Jesus respeita a noiva, que é você que está aí sentado, que sou eu que estou em pé pregando para você. Mas Jesus, Ele não só respeita a noiva. Sabe por quê? Que coisa gostosa? Jesus não é um tirano. Jesus não é acusador como você é. Tem muita gente dentro da igreja que fica apontando o dedo e acusando o outro, em especial nesse momento de eleição. Vote em quem você quiser, o problema é teu. Você tem que votar em quem o seu coração mandou, mas não desfaça do outro. Respeite o outro. Jesus não é tirano. Por que você é tirano ou tirana? Por que você acha que o seu é melhor que o do outro? Você orou? Sentiu paz? Vote em quem você quer votar, mas respeite o outro. Nós precisamos entender que o nosso Jesus não é tirano. Ele nunca foi tirano.
Ele tem o poder da terra, Ele tem o domínio do universo, Ele é o Senhor da igreja. Mas Ele diz aqui que Ele a ama com o seu sangue, conquistou com o seu sangue, e Ele diz para nós: mas tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Isso é muito grave. Sabe quando eu perco o primeiro amor? Você não vai enxergar aí não, mas tem 3 notas de 50 aqui no meu bolso. Isso aqui se tornou prioridade na vida de muita gente. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver, mas não podemos ser escravo do dinheiro. Nós precisamos entender que Ele está dizendo para a igreja de Éfeso: você trabalha, você segue a doutrina, você obedece, você cumpre os deveres, mas você perdeu a chama do primeiro amor. Tem muita gente, nós estamos aí para fazer os cursos com o pastor João Marcos. Tem muita gente que quer ser reconhecida, aplaudida. Está errado. Você não precisa ser aplaudido por ninguém. Faça porque é para o Senhor. Muita gente gosta muito do altar. A igreja está sem faxineira. Não temos mais faxineira a partir de sexta-feira agora. Mas ninguém vê eu fazer a faxina, não vai ser legal. Mas o Espírito Santo vê, Deus vê. Sabe, igreja, nós precisamos entender algo tremendo. Um dia Jesus está passando. Marta, vem cá, vem cá, vem cá, vem em casa. Jesus entrou na casa de Marta, sentou, foi convidado, está ministrando a palavra. E a Marta vai cuidar dos afazeres. Não estou dizendo que está errado. Vai cuidar do almoço. E de repente ela fala para Jesus: ei, manda minha irmã me ajudar, eu estou fazendo tudo sozinho. Jesus disse para ela, Marta, você não está entendendo. A sua irmã escolheu a prioridade, me ouvir. Sabe quando você escolhe prioridade? Culto de quinta-feira. Não estou falando do Rodrigo que mora longe, lá na roça, muito longe onde ele mora. Estou dizendo você que mora aqui dentro da rua. Quinta-feira não é prioridade. Escola dominical não é prioridade. Por que não é? Você não vem. Não pode ser. Não precisa falar que não é. Basta não vir. Sabe, queridos, tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Nós precisamos entender que Maria sentou e escolheu ouvir Jesus. Nós precisamos entender que aquela igreja, ela estava bem doutrinada. Nós precisamos entender que aquela igreja, nada mais, nada menos que ela foi trabalhada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 3,14: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos no poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé Cristo habite no coração de vocês, estejam enraizados e alicerçados em amor,
Ei, nós precisamos entender, versículo 18: isso para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, para conhecermos esse amor que excede todo entendimento. Nós precisamos entender que esta preocupação de Paulo diz que dobrava o joelho. Ele não estava em Éfeso, ele estava em outro lugar, mas ele lembrava da igreja. A pergunta para você que está aqui olhando para o relógio, que hora que o culto acaba, é: quantas vezes você dobra o joelho pensando em algum vizinho seu? Quantas vezes você tem orado por um colega seu de serviço, colega seu de faculdade, ou de escola, do ginásio, do grupo? Ou qual foi a última vez que você dobrou o joelho, não pedindo me dá, mas orando e pedindo a Deus uma única alma agora em 2024? O apóstolo Paulo orava, intercedia e buscava, preocupado, os cuidados da igreja. Nós precisamos entender que é inexplicável o preço, a preocupação que Deus tem conosco. Mas foi nos falado aqui hoje na escola dominical: não adianta você ficar orando, Deus salva fulano, se você pode ir lá e levar para ele ou para ela o evangelho. Se você está orando para alguém que está igual meu filho, está a 380 quilômetros daqui, eu oro para que alguém de lá alcance ele, aí sim, porque ele está lá. Mas se você está orando por alguém de Calçado, que você conhece, é você que vai até ele, fiel testemunha, pregar para ele ou para ela o evangelho. É nós que vamos, foi nos falado isso hoje aqui na escola bíblica dominical. Então, nós precisamos entender que ainda dá tempo de voltarmos ao primeiro amor. E como nós precisamos voltar ao primeiro amor? Qual é o conselho bíblico do próprio texto lido? Dá uma olhadinha onde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Foi passado um vídeo, não sei quem me mandou, também não mandei para todo mundo. O pessoal fala: o senhor manda muito vídeo. Aí eu dei uma filtrada, só mandei esse agora, mas cortei muitos vídeos que eu mandava. Mas é muito interessante, uma casa pegando fogo, o corpo de bombeiro chegou lá, parou o caminhão dele, e o cara estava dentro do caminhão lá, cuidando não sei do que lá no caminhão, que ele tinha que apresentar para o chefe, uma ferramenta nova, sei lá, mais ou menos isso. E uma família inteira lá dentro, no fogo, para ser queimada. E depois ele traz a ilustração mostrando o seguinte: o que você ficou apavorado do corpo de bombeiro, parar o caminhão lá e preocupado com o documento e não salvar aquela família, ei, olha para mim, é o que está acontecendo conosco. Seus vizinhos estão morrendo, indo para o inferno, e você não está fazendo nada. Você está com o caminhão do corpo de bombeiro parado do lado de fora. Você está sabendo que aquela vida está indo para o inferno. Hoje mesmo eu levei um rapaz a aceitar Jesus no CTI, porque eu acredito, não tem 40 anos, que ele vai embora. Estava muito ruim. E ele falou comigo, eu ainda vi que ele ainda estava conseguindo conversar. Eu falei assim: vou apresentar Jesus para esse rapaz. Nem sei o nome dele. Nós precisamos livrar aqueles que estão indo para o fogo do inferno. Mas quantos colegas seu vizinho estão indo? Você está sabendo que eles estão indo, mas não consegue tomar uma posição. As crianças estão chegando, mas eu já estou quase encerrando. O texto diz: para nós, igreja, arrependa-se. Nós precisamos arrepender. Lamentavelmente eu tenho que falar isso. Quantas horas você gasta com a rede social? E quantos minutos você gasta com a palavra de Deus? Jesus está vendo isso. Você está pesado na balança. E nós precisamos rever esses valores.
Não é para agradar o pastor Descartes nem o pastor João Marcos, se a gente não está na sua casa. Você precisa ver aquilo que Deus está falando para nós, e o Senhor nos traz a um profundo arrependimento, e nós precisamos entender. O noivo está nos examinando e está nos dizendo: arrependa-se. Vamos ficar em pé. Amém? Todos entenderam claramente? O som chegou limpo lá atrás? Então estenda suas mãos para cá. O pastor João Marcos vai nos dar a bênção final. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga: